E se aquela visão super otimista do mundo fosse, na verdade, uma armadilha? Uma mentira bem confortável que impede a gente de agir? Hoje, aqui na Biblioteca Destilada, vamos usar a genialidade de Voltaire para expor essa filosofia perigosa e entregar um método prático para destruir isso na nossa vida. Pensa bem, sério. Sabe aquela ideia de que, tudo acontece por um motivo? Ou então que, no final, tudo vai dar certo? E se isso for só uma desculpa para não fazer nada? Uma forma de aceitar o que é francamente inaceitável? Essa é a pergunta que o Voltaire fez há mais de 250 anos e ela nunca foi tão atual. Então, bora mergulhar nisso? O nosso roteiro hoje é quase uma demolição controlada, saca? Primeiro a gente vai entender a mentira confortável. Depois, conhecer Voltaire, o arquiteto da demolição. Em seguida, um choque de realidade brutal. Uma visita a Eldorado, a ilusão perfeita. E aí sim, o método cultive seu jardim. E no final, um microexperimento prático. Fica até o fim porque vamos transformar filosofia em ação. Bom, nossa história começa num lugar que parece saído de um conto de fadas, sabe? O castelo do barão de Thundertentronckh, lá na Westfália. E é lá que a gente conhece nosso herói, Cândido. Um jovem super ingênuo que é aluno do maior filósofo do mundo. Ou, pelo menos, do castelo, o Dr. Pangloss. E é esse Pangloss que é o porta-voz de uma ideia que dominava a Europa na época. Uma ideia que Voltaire achava não só errada, mas perigosíssima. A filosofia do Pangloss, na verdade, é uma grande tiração de sarro com um pensador real, o Leibniz. A ideia era mais ou menos assim, ó. Se Deus é todo-poderoso, sabe tudo e é super bom, então ele só poderia ter criado o melhor mundo que existe. Portanto, tudo, absolutamente tudo, até as piores desgraças e o sofrimento, faz parte de um plano maior, de uma harmonia que a gente não consegue enxergar. É uma ideia sedutora, né? Ela dá uma resposta fácil para a pergunta mais difícil de todas. Por que a gente sofre? E a resposta, segundo Pangloss, é que todo sofrimento é só um degrau para um bem maior. É um conforto que te anestesia. E Voltaire vai nos mostrar que o preço dessa anestesia é a nossa própria humanidade. E aqui a gente vê a arma do Voltaire em ação, o ridículo. Ele não precisa escrever um tratado filosófico denso para refutar a ideia. Ele simplesmente coloca essas palavras na boca do Pangloss. Presta atenção nessa lógica. É um raciocínio circular, completamente absurdo. Ele olha para o resultado, usamos óculos, e inventa um propósito para a causa. O nariz foi feito para isso. É comicamente estúpido. E é exatamente esse o ponto. Voltaire está mostrando que esse tipo de otimismo não é uma forma de entender o mundo, mas de justificar qualquer coisa que aconteça, não importa o quão terrível. É uma licença para passividade. E quem era o homem por trás dessa demolição implacável? Voltaire não era só um escritor. Ele era tipo um rockstar do século XVIII, a maior celebridade intelectual do iluminismo, um mestre da ironia, um cara que todo mundo temia comprar briga e um defensor feroz da razão e da liberdade. Ele usava a inteligência e o humor como se fosse um bisturi, sabe? Dissecando e expondo a hipocrisia da igreja, a tirania dos reis e, principalmente, as ideias filosóficas que só serviam para manter as pessoas quietas e conformadas com a injustiça. Mas o que realmente botou fogo no parquinho para o Voltaire foi um evento real. Em 1755, o terremoto de Lisboa, seguido por um tsunami e incêndios, simplesmente varreu do mapa uma das maiores cidades da Europa. Morreu gente pra caramba, dezenas de milhares de pessoas, bem num dia santo. Como que isso poderia ser para o bem? A catástrofe escancarou a mentira do otimismo. 4 anos depois, Cândido foi a resposta dele. E hoje, a gente vê a mesma batalha contra a tal da positividade tóxica, a ideia de que basta pensar positivo enquanto o mundo desaba. A luta de Voltaire ainda é a nossa luta. A história começa pra valer quando Cândido é chutado do seu castelo por ousar beijar a filha do barão, a senhorita Cunegundes. E a partir daí, o Voltaire joga o coitado numa montanha russa de desgraças, uma série implacável de eventos que servem como um teste de estresse para a filosofia do Pangloss. Então, se preparem porque a jornada pelo melhor dos mundos é uma verdadeira terapia de choque. Sozinho e com fome, a primeira sorte de Cândido é ser recrutado à força para o exército búlgaro. Enganado, ele logo descobre que a vida militar é um inferno. Um dia, ele resolve simplesmente sair para uma caminhada usando o que ele acha que é seu livre-arbítrio. A punição é escolher entre ser fuzilado ou levar chibatadas de centenas de soldados 36 vezes. A ironia aqui é devastadora. O tal dom divino do livre-arbítrio só dá a ele a liberdade de escolher como vai ser torturado. Bem-vindo ao mundo real, Cândido.
Logo depois, ele é jogado no meio de uma batalha heróica. E o Voltaire não descreve glória nenhuma, só a carnificina com uma precisão fria. Canhões que derrubam 6.000 homens de cada lado. Mosquetes que eliminam uns 10.000 canalhas. A baioneta como a razão suficiente da morte de mais alguns milhares. Cândido se esconde e quando tudo acaba, ele anda por uma aldeia destruída. Velhos cheios de bala, mulheres com a barriga aberta, cérebros espalhados pelo chão. Essa é a realidade da guerra, sem nenhuma maquiagem filosófica. Cândido consegue fugir e encontra seu mestre Pangloss, agora um mendigo todo doente. Juntos, eles vão para Lisboa e chegam exatamente na hora do grande terremoto. A descrição do Voltaire é visceral. O mar sobe fervendo no porto e destroça os navios. Fogo e cinzas cobrem as ruas. Casas desabam e 30.000 pessoas são esmagadas vivas. E no meio desse caos, enquanto Cândido está ferido, soterrado, o que Pangloss faz? Tenta consolar as vítimas dizendo que tudo aquilo era necessário, que as coisas não podiam ser de outro modo. Esse é o golpe de mestre do Voltaire contra o otimismo. Uma guerra, por pior que seja, é feita por humanos. Mas um terremoto é a natureza, cega, indiferente, sem propósito. Não tem plano, não tem lição de moral, é o puro caos. A terra treme, as pessoas morrem. Ponto. Isso destrói a ideia de um universo bonzinho e organizado por uma razão superior. O mundo simplesmente é, e às vezes ele é terrivelmente destrutivo. E quando a gente acha que não pode ficar mais absurdo, a estupidez humana entra em cena para piorar a tragédia. A Santa Inquisição decide que o melhor jeito de impedir que a Terra trema de novo é fazer um grande auto de fé. A lógica é de mente. Para agradar os céus, é preciso oferecer um espetáculo de crueldade. Pangloss é enforcado por suas opiniões e Cândido é açoitado em público ao som de um sermão. O ponto crucial aqui é este. Voltaire mostra como as instituições humanas, principalmente as religiosas, em vez de oferecer consolo, muitas vezes adicionam uma nova camada de crueldade e loucura ao sofrimento que já existe. A fé, que deveria ser um refúgio, vira justificativa para a barbárie. O melhor dos mundos possíveis se revela na prática um pesadelo de violência humana, caos natural e fanatismo. Depois de passar por esse inferno na Terra, Voltaire nos dá um respiro. Cândido e seu criado, Cacambo, perdidos da América do Sul, acabam encontrando o Eldorado, uma terra mítica. Mas isso não é só uma aventura. Eldorado é uma ferramenta filosófica, o contraponto perfeito a tudo que Cândido viveu até então. Dá uma olhada nessa comparação. Eldorado é o oposto exato do mundo que a gente conhece. As ruas são de ouro e as crianças brincam com esmeraldas e rubis como se fossem pedrinhas. Não tem padres porque todo mundo é sacerdote. Não tem tribunais porque não tem briga. Não tem prisões porque não tem crime. A ciência é super avançada e todo mundo vive em harmonia. É literalmente uma utopia perfeita. E aqui vem a virada de chave. Depois de um mês vivendo no paraíso, Cândido decide que precisa ir embora. Por quê? Porque na perfeição não existe desejo, não existe luta. Ele sente falta de Cunegundes. Ele quer pegar as riquezas de Eldorado para ser mais rico e poderoso que os reis do seu mundo imperfeito. Eldorado nos mostra que a felicidade humana talvez não esteja na perfeição, mas na busca. A perfeição é parada, talvez até entediante. A gente precisa da imperfeição para ter um propósito. Cândido deixa o Eldorado com lhamas carregadas de ouro. Mas, claro, perde quase tudo para ladrões e vigaristas. Depois de mais um monte de desventuras, ele finalmente reencontra Cunegundes, que agora está feia e amarga, e se estabelece com seu pequeno grupo de amigos numa propriedade. Estão todos exaustos e desiludidos. E é nesse momento, no fim da linha, que Voltaire entrega a sua resposta. E não é uma grande teoria filosófica, é algo surpreendentemente simples e prático. Ali perto, eles conhecem um velho turco que vive em paz com sua família numa pequena fazenda. Pangloss, no seu estilo, começa a perguntar de política, quem foi executado no palácio, e a resposta do turco é um choque de simplicidade. Ele diz que não faz a menor ideia, que não se interessa pelo que acontece na capital. Ele e os filhos se dedicam ao trabalho na terra e isso basta. Ele encontrou a paz não em grandes debates, mas na ação concreta e produtiva. Essa é a filosofia que o grupo aprende com o turco. O trabalho com propósito é um antídoto para os grandes tormentos da vida. O tédio, que nasce da falta de objetivo, o vício, que é uma fuga do tédio e da miséria, e a necessidade, a pobreza, que causa tanto sofrimento. O trabalho focado é o que nos mantém sãos, ocupados e providos.
E com essa reflexão, Cândido chega à sua conclusão final, a frase que ecoa há séculos: Il faut cultiver notre jardin. Devemos cultivar o nosso jardim. O que isso quer dizer? É uma metáfora poderosa. Significa parar com as grandes especulações filosóficas que não levam a lugar nenhum. Significa parar de tentar entender o plano divino ou consertar o mundo inteiro. Significa focar naquilo que está ao nosso alcance. Nosso jardim é a nossa esfera de influência direta. Nosso trabalho, nossa casa, nossa comunidade, nossas habilidades. É um chamado para ação local, prática e com significado. Certo, a filosofia é brilhante. Mas a grande questão é, como aplicar isso na nossa vida agora? Voltaire não nos deu uma teoria para admirar num livro, mas uma ferramenta para ser usada. Então vamos transformar o cultivar nosso jardim em um microexperimento prático. Ok, vamos ao método. Passo 1. Identifique a mentira. Qual área da sua vida está aí só na base da esperança de que vai melhorar? Carreira, saúde, relacionamentos? Esse é o seu otimismo passivo. Passo 2. Encontre a menor ação prática. Não é resolver tudo de uma vez. É mandar um e-mail, fazer uma flexão, lavar um prato. Qual é a sua erva daninha mais próxima? Passo 3. Execute. Agora. Sem desculpas. A ação é o antídoto para a paralisia. E passo 4. Para firmar o compromisso, vai lá nos comentários e compartilha qual é a sua erva daninha. Qual pequena ação vai ser tomada hoje para começar a cultivar esse jardim? No fim das contas, a mensagem de Voltaire é profundamente libertadora. Sim, o mundo pode ser caótico, injusto e absurdo. E não dá para consertar tudo. Mas a gente pode, com as nossas próprias mãos, cuidar do nosso pequeno pedaço de terra. A gente pode criar ordem, beleza e propósito dentro da nossa esfera de influência. Então, a pergunta final que fica é esta: qual mentira, qual desculpa, qual otimismo passivo vai ser abandonado hoje? O que vamos começar a cultivar?